Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. É maravilhoso caminhar com Jesus, é tremendo estar com Jesus, caminhar com Jesus, ser templo do Espírito Santo. Tudo isso é maravilhoso. Claro que isso não nos isenta de encararmos os desafios da vida, de encararmos, não é, as fases que cada um de nós temos, nossos ciclos da vida. E eu acredito que todo mundo quer ser abençoado, é abençoado ou quer ser mais abençoado. Pois bem, hoje a nossa palavra eu começo aqui com Provérbios 12, verso 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Também Provérbios 9:9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então, meus amados, biblicamente falando, quem pode ser considerado uma pessoa sábia, biblicamente? Ou seja, a pessoa temente a Deus, que obedece aos mandamentos divinos, age de acordo com os princípios revelados nas Escrituras, que dá ouvidos às instruções do Senhor e à voz do Espírito Santo. Isso é uma definição de quem, biblicamente falando, né, pode ser considerado uma pessoa sábia. Se uma pessoa diz assim, eu não quero ouvir Deus, eu não quero saber o que Deus está falando, eu não estou interessado, então essa pessoa está claramente, vamos dar para ela um certificado que ela não é sábia. Ela está sendo louca, diz a Bíblia. Ela está sendo tola. E interessante que está dizendo aqui em Provérbios, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Olha só, o sábio recebe instruções e se torna mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então, uma pessoa que não quer a participação de Deus, ela não é sábia, isto é, biblicamente. Ok? Pela palavra de Deus é o que diz. Por isso, minha gente, que na Bíblia, que na palavra de Deus, sobretudo aqui no livro de Provérbios, existem diversos conselhos para tornar mais sábios os filhos de Deus, do Altíssimo. E aqui a gente percebe que enfatiza aqui várias razões para a gente dar ouvidos à palavra de Deus. Olha só que legal isso aqui. Provérbios capítulo 1, do 2 ao 5. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Outro provérbio, 8:21, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, a Deus, e encher os seus tesouros. Então, a primeira dica aqui, confiando e apoiando-se em Deus. Então, nós temos que confiar e nos apoiar em Deus e nas suas promessas. Aqui também em Provérbios, capítulo 3, olha o que diz aqui, que interessante, preste bem atenção. Do verso 3 ao 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Agora, o que significa essa palavra estribar-se, né? Ele está dizendo assim, não se estribes. Então, estribar-se. O que significa isso? Significa você se apoiar sobre algo. Se apoiar sobre algo. Ou seja, somos advertidos aqui
a não nos apoiar em nosso próprio entendimento e a não nos julgar sábios aos nossos próprios olhos. Antes, devemos confiar no Senhor, ou seja, em Deus, nos apoiar na sua palavra, que é a verdade eterna e imutável, que é inclusive a fonte de sabedoria e conhecimento revelada a nós ao longo dos séculos e testificada em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha o que diz Isaías 11:2. O espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para que isso? A fim, gente, de que tenhamos uma vida repleta de paz, contentamento, saúde, prosperidade, e venha redundar isso em salvação e louvor ao nosso Criador. Ontem, a pastora Eva falando ali no culto, no hotel, ela disse, né, sobre respira fundo. Ela falou, respira. Então, quando você respira, e ela leu o Salmo 150 na abertura do culto da manhã, justamente para a gente louvar o Senhor com a nossa voz, com todos os instrumentos, todo o nosso fôlego. Então, quando você respira, você está louvando a Deus, porque você está com vida. E Deus é que nos deu essa vida, e vida para a gente viver. E Jesus vem e diz, olha, eu vim para trazer para vocês vida e vida com abundância, vida abundante. Então, meu amado e minha amada ouvinte, essa é a vida que Deus almejou para nós, possibilitando-a por intermédio de quem? De Jesus, o seu Filho, que nos remiu da nossa vã maneira de viver para nos trazer da morte à vida e tornar-nos co-herdeiro de um reino que jamais terá fim. Então, o que nós estamos aprendendo aqui na terra, através da palavra de Deus, já é um treinamento para que um dia estejamos para toda a eternidade com Jesus. Vamos conhecê-lo, vamos caminhar com ele, andar com ele por toda a eternidade. Aliás, ele já está conosco, viu? Quero te ensinar a não ser feliz no futuro. Seja feliz hoje. Porque existem pessoas, talvez por falta de sabedoria ou de conhecimento, ou talvez na sua simplicidade, por outras razões, ela diz assim, ai, não vejo a hora de eu ir para o céu. Não vejo a hora de Jesus me levar. Não vejo a hora de que Jesus venha arrebatar logo a igreja e me leva logo para descansar. Mas quem disse que você vai descansar no céu? É claro que em outra dimensão no céu, na mansão celestial, Canaã espiritual, e tem tantos nomes na Bíblia sobre esse céu que nós queremos estar um dia. Lembre-se de uma coisa, lá não vai entrar tristeza, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter pecado, nada de coisa estragar e ruim que tem aqui na terra vai ter lá, a gente sabe disso. Um reino de paz eterno. Tá? E vamos estar definitivamente voltando ao nosso lar, vamos assim dizer. De lá viemos e lá voltaremos. Então você precisa compreender que se você joga a tua alegria em Deus, a tua fé em Deus para o futuro, então você não está vivendo hoje. Por isso que existe muitos filhos e filhas de Deus que você olha para ele assim, porque Deus vê o interior, né? Mas a gente vê a aparência, né? É ou não é? Você tem que entender isso, que Deus conhece o que está dentro de nós, é isso que importa. Porém, o ser humano, ele não vê o que está dentro de você, ele vê a tua aparência. Então, às vezes eu vejo, porque eu também tenho olhos para ver, né? Graças a Deus. Eu vejo cristãos com uma cara assim, semana toda, uma cara de tristeza, de desânimo. E eu fico pensando, o que será, né? O que será que está se passando com essa pessoa? Porque tristeza, fica triste, um dia você está triste, todos nós ficamos, eu também fico. Se você ficar comigo 30 dias, junto com a pastora Eva, junto, você vai ver que a gente vai ter momentos de, às vezes, não tá legal. Faz parte. Né? Porque às vezes você tem essa coisa, não existe esse evangelho do triunfalismo, né? Coisa de filme, né? De triunfalismo e tal. Tem batalha, meu irmão. Tem batalha, tem luta, tem desafio. Talvez algumas risadas que eu dou aqui, mas teve alguns minutos lá atrás que eu não estava dando risada. Você está entendendo? É assim que você tem que entender. Então, todo mundo tem problema, não é só você. Mas eu não estou aqui para falar de problema, eu estou aqui para falar de solução. E uma das soluções é você temer a Deus, confiar em Deus. Então, confiando e apoiando-se em Deus. Confiança total, 100%. Segunda coisa,
reconhecendo suas limitações. Nós somos seres limitados. Por que não devemos nos estribar em nosso próprio conhecimento e entendimento? Por quê? Porque, a despeito de ser um ser humano, ser o único criado à imagem e à semelhança do Criador, nós fomos dotados de uma inteligência extraordinária. Exatamente. Que pode fazer com que a gente saiba perceber as coisas, né? Certas coisas nós conseguimos o raciocínio lógico, abstrato, intuição, discernimento, poder de fazer inferências, comparações. Quer dizer, Deus nos deu um monte de habilidade. Todo ser humano tem. Acredito que todos têm, só que uns utilizam parte disso, sabe? Eu acredito que Deus dá uma quantidade para todo mundo, só que uns usam, outros não usam. Imagina você ter várias coisas na sua casa, mas você não usa, só está lá de enfeite. Parece que não tem nada a ver o assunto aqui, mas me vem à cabeça assim uma pessoa que foi numa loja, ela comprou pratos novos, talheres, taças, copos, né? Um conjunto enorme, ela comprou numa loja por aí, da cidade, da sua cidade. E ela agora colocou lá na estante. Tá bonito. E às vezes é um vidro, é transparente, a pessoa olha, ai que lindo, olha que lindo. Agora, cá entre nós, é bonito? É. Agora é só de enfeite? Não vai usar nunca esse negócio? Hã? Você vai deixar de enfeite aquele prato bonito? Aí você vai almoçar hoje com aqueles pratos, tudo tá na hora de jogar fora, e você tem que dizer, aquela eu tô guardando. Pra quê, irmão? Tô guardando para uma visita especial, e essa visita especial nunca chega. Eu tô dando um exemplo tão simples, simples. Mas é isso, às vezes a gente tem coisas maravilhosas guardadas dentro de nós, mas não utilizadas. Você tem que utilizar. Eu dei um exemplo, né? Mas habilidades, talentos, né? Tem uns que têm uma facilidade assim de alguns talentos assim que outros não têm, ou talvez têm, mas não desenvolvem. Então, naquilo que você se sente bem e forte, desenvolva. Mesmo que a gente é limitado, mas Deus nos deu capacidade. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós somos, às vezes, estamos indo num caminho, de repente tem que ter uma mudança, porque a gente tem os nossos limites, a gente não sabe do futuro. A gente tem noção de muitas coisas. Agora, Deus não. Por outro lado, Deus é o quê? Deus é eterno, é perfeito, Ele é onisciente. O que é onisciente? Ele lê a sua mente. Ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo de todo ser humano. Mas Ele também é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele, Deus, criou os céus e a terra, estabeleceu leis e princípios para reger sua criação. O Senhor conhece o passado, o presente e o futuro, ou seja, tudo Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, minha gente. Daniel capítulo 2, verso 20 ao 22. Dele, do Senhor, é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Sendo assim, minha gente, a melhor coisa nossa que devemos fazer é confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Está escrito em Salmo 118, verso 8 e 9. Confia em Deus. Creia. Faça a coisa certa. Siga os princípios da palavra. Faça o teu melhor. E para concluirmos aqui, você precisa se gloriar em conhecer mais a Deus. Em conhecer mais a Deus, experiências, cada um tem as suas experiências pessoais. O próprio Deus recomenda para a gente aqui em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, gente, é até compreensível que as pessoas que não conhecem Deus nem a sua palavra façam escolhas e ajam baseadas apenas em seus conhecimentos, em seu entendimento ou em sua experiência de vida.
Muitos tentando o quê? Buscar por si mesmas respostas e soluções para os seus mais diversos problemas. Contudo, porém, todavia, minha gente, é muito estranho ver pessoas que afirmam ter tido uma profunda experiência com Deus, ter nascido de novo, conhecer o Senhor, sua palavra e sua vontade, bem como possuir uma íntima comunhão com o Espírito Santo, tomar decisões e agir com base em conhecimentos meramente humanos, ou no que a gente chama, né? Alguns chamam a revelação especial, né? Muito cuidado, gente. Eu venho falando aqui sempre. Eu, particularmente, como pastor, como cristão, nós acreditamos, eu acredito nos dons espirituais, né? São vários, mas são dons espirituais, é dons do Espírito Santo, que é dado a pessoas. Agora, muito cuidado, que estamos vivendo dias, isso não é de agora, tá? Mas conforme o tempo vai passando, vai aumentando, né? Falsos profetas, falsos mestres. Então, por isso que eu falei no início do programa, para quem está me ouvindo pelo rádio na íntegra, eu disse o quê? Peça a Deus sabedoria e discernimento espiritual. Entendeu? Para você não ser enganado. Enganado pelos falsos. Em vários lugares, em muitos lugares que você for, vai ter verdadeiros, mas vai ter também falsos. Então não seja enganado. Fique com a Bíblia, fique com o Evangelho de Jesus, fique com a simplicidade que é o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas de salvação, as boas notícias. Então o foco é o quê? A salvação da nossa alma. É nós caminharmos com Jesus e você trabalhar, seja você empregado, seja você patrão, você empresário, empreendedor, autônomo, enfim, faça a coisa certa, trabalhe, lute, mas não perca o foco, não perca a sua conexão com Deus. Então entenda isso. Preste atenção nisso aqui. Entendeu? Preste muita atenção no que eu estou falando. O Salmo 68:18, por exemplo, é dito que Cristo levou cativo o cativeiro, deu dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, ou seja, ensinando os irmãos acerca dos dons, o apóstolo Paulo, ele afirmou que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29, que os cristãos devem buscá-los não para proveito próprio, mas para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? Então tudo que é de Deus, que nos usa, é para edificar o corpo de Cristo. Entendeu? E você faz parte desse corpo se você declara sua fé em Cristo. Se você rendeu aquilo, você faz parte dessa grande família de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, tenha um dia de excelência, uma semana extraordinária, caminhando conosco aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta. Um abraço, gente, até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.